Vamos só colocar isso aqui lá para cima, para não me atrapalhar. Vamos lá. Nessa semana a gente teve pouca participação aí nas tarefas, né? Mas está aqui atualizado. Eu estou vendo muito vermelho e pouco verde. Eu queria ter muito mais verde e menos vermelho, certo? Com a observação aqui de que normalmente assim, ó, quem está em dia com as tarefas são sempre os mesmos. Então, né, gente, vamos, quem não está fazendo aí, vamos dar um up, vamos fazer, vamos, né, engajar no projeto, certo? No curso, vamos, vamos buscar, né, fazer, manter em dia aqui. Por que é importante, né? Porque a cada tarefa no final de cada conteúdo, né, faz com que a gente pense um pouco sobre aquele assunto. Então, é importante, né? Porque às vezes é um conteúdo que você diz, mas isso aqui eu não vou usar. Não vou usar. Não vai agora, mas pode usar daqui a, sei lá, 6 meses. Entende? Então, é importante que vocês mantenham isso em dia. Beleza? Vamos lá, então. Tudo bem, vamos lá. Aula 1, a gente falou sobre inovação. Aula 2, tecnologias, né, para gestão de negócios. E na aula 3, que foi a última, a gente falou sobre data science, que é a ciência dos dados, né? É como que a gente faz para coletar dados e trabalhar esses dados e usar, né, para tomar decisões. Usar esses dados para tomada de decisão, para não ficar a decisão tomada no achismo. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela tá muito mais tá muito mais presente na nossa vida do que a gente pensa, certo? Então, por isso que é importante que a gente entenda um pouco, porque às vezes a gente, na hora de pensar os nossos negócios, a gente pensa que inteligência artificial é uma coisa muito fora do comum, mas não, né? Ela está presente no nosso dia a dia sem que a gente nem se dê conta disso, né? Então, está mais presente do que a gente acha que está mesmo, né? Então, é importante que a gente não associe a inteligência artificial apenas aos robôs, certo? Aqueles robozinhos, né, que parecem uma pessoa e que estão ficando inteligentes e que estão assumindo comportamentos parecidos com os humanos, né, e que aparecem nos filmes de ficção, né? Porém, a inteligência artificial ela já está presente em muitas outras coisas do nosso dia a dia e que a gente nem percebe que está usando inteligência artificial. Então, vamos fazer uma enquete aqui, né? Para ver desde quando que vocês acham que a inteligência artificial existe, certo? Tem aqui 5 opções, né? Desde quando que existe a inteligência artificial? O que vocês acham? Vamos lá. 94. 1. Quem mais? 84. Quem mais? 2001. Quem mais?
Ninguém mais quer opinar? Temos um voto para 94, um para 84 e outro para 2001. Como? C. 56. Certo. 1956. Vamos ver? 1956 mesmo. Então, gente, isso é muito, muito antigo. E 1956 é oficialmente o marco zero, certo? Então, na conferência de Dartmouth, né, que já reuniu personalidades ligadas a esta área. Então, isso significa que já se falava disso antes de 1956, certo? Já na década de 40, né, se falava sobre inteligência artificial e tinha estudos já relacionados a isso. É chamado Marco Zero porque nessa conferência, em 1956, é que se reuniram as personalidades que já estavam falando ou estudando sobre inteligência artificial, e essas personalidades se reuniram e deram um boom, certo? Infelizmente, as décadas aí de 70, 80, deu um apagão, né, na inteligência artificial. Então, esse assunto ficou meio morto. Né? Por isso que parece que está tão distante assim. Mas ela é realmente muito, muito, muito antiga. Né? Tanto se falava, né, que se a gente olhar, tem algumas séries de televisão, né, que na época não tinha nada desse, nem tinha internet, né? Então mas tinha séries de televisão. Tinha uma série, eu lembro disso quando eu era criança, e olha que isso faz tempo, tá? Quando eu era criança, tinha uma série que chamava Perdidos no Espaço, certo? E nessa série tinha um robozinho. Já tinha um robozinho, que esse robozinho se movimentava, falava, interagia, né, com as pessoas. Então, quer dizer, já se fala em inteligência artificial há muito tempo. Claro que lá era apenas um robô. Hoje, a inteligência artificial não está associada só a robôs. Ela está associada a muita, muita coisa que a gente utiliza aí no dia a dia. E que tem por trás uma tecnologia chamada inteligência artificial, certo? E é por isso que ela é tão importante na vida. Mas é realmente muito, muito antigo isso, né? Então, se a gente acha que isso aqui é uma coisa nova, moderna, não é tão moderno assim, né? Já se fala sobre inteligência artificial há muito, muito tempo. Claro que hoje em dia, né, a gente já sabe muito mais sobre isso, já utiliza muito mais, né? Como qualquer coisa que acontece na evolução, né? A gente começa conhecendo as coisas e depois a gente vai aplicando. Hoje a gente aplica massivamente, né? Mas o que é a inteligência artificial, né? Ela é uma tecnologia capaz de reproduzir o comportamento humano, certo? E é usada principalmente para tomada de decisão. Então, várias das tecnologias que a gente usa para tomar decisão, ela tem por trás, como tecnologia base, uma inteligência artificial, certo? Então, tem várias coisas que a gente usa aí no dia a dia. Você sabe quando a gente começa a digitar uma mensagem, né, aqui no smartphone, tem um corretor, né, que ele vai sugerindo. E às vezes ele sugere baseado nas palavras que você mais usa. Tanto que se você usa nomes próprios, assim, né? Eu noto que, assim, eu uso alguns nomes próprios, quando eu digito as 3 primeiras letras, ele já me sugere. Mas isso é baseado na minha utilização, certo? Então, quer dizer, o meu smartphone, ele tem uma inteligência artificial, né, por trás desses corretores ortográficos, e que ela estuda o teu comportamento, certo?
o teu comportamento para sugerir as palavras que você usa com mais frequência e até completa frases, né? Se você usa com frequência algum tipo de junção de coisas, por exemplo, né? Eu noto, por exemplo, quando eu vou colocar... toda semana eu posto aí para vocês... pessoal, oi, pessoal, hoje temos aula a tal hora. Quando eu começo a digitar, ele já vai me sugerindo as palavras. Por quê? Porque eu uso com frequência. Essa mesma frase, ou uma frase pelo menos parecida, o smartphone já vai sugerindo isso. Isso é inteligência artificial, certo? Aquelas buscas personalizadas na internet, um carro autônomo tem inteligência artificial, né? E várias tecnologias que a gente usa e que nem se dá conta de que é uma inteligência artificial que está por trás dessa tecnologia, certo? Mas o principal objetivo da inteligência artificial para as empresas, né, no mundo dos negócios, principal objetivo é otimizar os processos. Ah, mas que processos? Qualquer processo, inclusive o processo, sei lá, de marketing, né? Mas o principal objetivo é gerar insights, quer dizer, é gerar dados, tá? Para que você tome uma decisão assertiva. Então, tudo aquilo que a gente viu a semana passada, né? Que falava sobre a utilização de dados, certo? Utilização de dados para tomada de decisão, né? Quando a gente usa a inteligência artificial, essa inteligência artificial ela nos gera dados, né? Para que a gente depois consiga organizar, né? Organizar, trabalhar esses dados, analisar e transformar isso numa decisão, certo? Principalmente, né, as áreas que lidam com marketing, vendas, né? Muito importante aí o uso de inteligência artificial para gerar dados a respeito de clientes e do comportamento do seu público, dos seus clientes, certo? Então, esse é o principal objetivo de usar inteligência artificial nas empresas, né? Nos negócios. Bom, vamos às aplicações práticas, né? Onde que a gente usa, em geral, a inteligência artificial, né? Na verdade, assim, hoje ela está presente em vários lugares, em vários setores de mercado, né? Que adaptam, né, a utilização da inteligência artificial conforme aquilo que eu pretendo, quais são as minhas metas, os meus objetivos. Então, as ferramentas que eu vou usar e que por trás tem essa tecnologia de inteligência artificial, elas são adaptadas conforme o negócio, né? Por exemplo, no comércio varejista, né? O chatbot é uma tecnologia que tem por trás uma inteligência artificial, certo? Que vai o quê? Armazenando as principais, por exemplo, assim, para os mesmos problemas, as mesmas soluções, e vai armazenando isso e acrescentando, né? Vai acrescentando coisas, né? Então, tem uma inteligência artificial que cria ali umas respostas padrão para os mesmos problemas, certo? Então, ela tem, na verdade, a resolução de problemas fica mais ágil e, às vezes, o cliente fica mais satisfeito porque isso é mais rápido. É mais rápido do que ele ficar esperando uma pessoa para ser atendido, certo? Outra utilização, né, no comércio, no varejo, né, é a recomendação e personalização de produtos em e-commerces.
E também por dispositivos, né, nos pontos de venda físicos, né? Muitas vezes assim você cria, sei lá, um totem de autoatendimento num local físico, né? E você pode ter aí uma inteligência artificial para sugerir para o cliente um produto além. Quando a gente faz uma compra na internet, é normalíssimo, né? Quando você faz uma compra, o próprio site, né, onde você está comprando, te sugere um outro produto, né? Ou ele diz assim, quem compra isso normalmente olha isto também. Isso é inteligência artificial, certo? É uma inteligência artificial, não é a empresa, ela cria, na verdade, eles estudam o comportamento das pessoas que normalmente compram aquilo e o que mais que essas pessoas estão comprando, e daí cada um que compra aquilo, eles sugerem, né? Sugerem outros produtos. E isso pode ser feito nos pontos de venda físicos também, né? Desde que você crie ali uma forma de interagir aí com os seus clientes, certo? Você pode ter lá um dispositivo, né, no, no teu estabelecimento aí que faça isso por você. Ou, né, na venda física, sempre tem sempre tem a possibilidade, né, quando você tem uma venda física, de você mesmo oferecer, né? Quando o cliente faz uma compra, você oferece outro produto, um produto complementar. Comprou um sanduíche, oferece um refrigerante. Comprou, sei lá, um livro, você oferece outro na mesma linha, né? Comprou uma camiseta personalizada, você oferece outra, ou oferece uma jaqueta, ou oferece um short, uma calça, sei lá, né? Um tênis, um boné, né? Alguma coisa do gênero, né? E ainda no comércio, outra aplicação é a avaliação do comportamento do consumidor, né? Como que você avalia, né, o comportamento do consumidor? É a utilização do machine learning, ou learning machine, que é o aprendizado da máquina, né? Ela consegue detectar os movimentos da pessoa, inclusive, né, através de câmeras, e reconhecer histórico de compras, né? Hoje já existe, né? Já existem aplicativos que conseguem, inclusive, reconhecer emoções, né? Emoções das pessoas baseado em expressões faciais e na leitura de expressões faciais. Olha que louco, né? Olha que louco isso, né? Até emoções as máquinas conseguem já detectar, né? Coisa que às vezes a gente não consegue, né? Detectar emoções. Mas as máquinas estão conseguindo. Outra grande aplicação, né? Grande aplicação da inteligência artificial é na segurança da informação, né? Bom, uma das coisas que a gente viu, né, já em aulas anteriores, nesse módulo que a gente está falando muito sobre tecnologias, né? A gente já viu que uma das coisas que vai ficar, né, depois da pandemia é o home office. Vai ficar, ou tende, pelo menos parcialmente, as empresas adotarem essa modalidade, né, de trabalho em home office, né? Então, normalmente, assim, quando as pessoas trabalham já em home office, né? Para você acessar, por exemplo, da sua casa, né? Quando você está trabalhando dentro de uma empresa, você acessar o sistema da própria empresa
dentro da empresa é uma coisa, você está conectado lá com o servidor da empresa através de um cabo, né? Pode ser até num Wi-Fi, mas é um Wi-Fi corporativo e tal. Mas pensa você trabalhando em casa e você ter que acessar o site da empresa, o site não, o sistema operacional da própria empresa. Fica bem mais complicado. Então, assim, para fazer isso remotamente, as empresas têm que colocar dispositivos de segurança extras, certo? Então, você pode ter leitura da íris, né? Reconhecimento facial e tal, né? Para garantir que somente as pessoas que são autorizadas, né, acessem o sistema da própria empresa. Então, a inteligência artificial, a previsão, né, é que nos tempos de home office, né, ela vai ser mais utilizada ainda para sistemas que permitam que as empresas se sintam mais seguras e que eu não tenha, sei lá, uma invasão, né? Porque não é tão simples assim. As empresas, por exemplo, assim, ó, imagina uma empresa média, grande, né? A quantidade de dados, a gente até falou sobre isso na semana passada, né? Que às vezes as empresas têm uma quantidade gigantesca de dados. E esses dados, eles são utilizados para várias coisas, até, sei lá, para pagar conta, né, para fazer pagamentos, recebimentos, dados de clientes, né, e etc. Imagina se isso é bagunçado de alguma forma. Então, eu tenho lá um sistema que me organiza esses dados, eu tenho lá, sei lá, milhões de dados, e daqui a pouco eu não tenho mais, esses dados ficam bagunçados porque se perderam em algum lugar aí pela internet ou pela nuvem, né? Que hoje se trabalha muito na nuvem, né? Então, a gente precisa de segurança, precisa de segurança. Então, a inteligência artificial ela pode ser usada como uma ferramenta, uma das, né? Não é a única, uma das ferramentas para se ter uma segurança maior para as empresas, né? Inclusive de fazer isso constantemente, né? Não só, tipo assim, só na hora de acessar, né? Porque uma coisa é assim, por exemplo, assim, eu acessei aqui com a minha íris. Até quando que esse meu acesso está disponível, né? Fazer isso com frequência para validar, né, que ainda é a mesma pessoa que está acessando aí o sistema da empresa, certo? Então, aplicações para home office é importantíssimo o uso da inteligência artificial. Recursos humanos, né? Em recursos humanos está se fazendo muito a utilização da inteligência artificial para fazer seleção de pessoas. Então, mas como que isso acontece? Eu preciso primeiro ter um cadastro. E tem empresas especializadas nisso, certo? Então, às vezes assim, sei lá, eu tenho uma empresa, eu preciso de um profissional. Mas eu contrato, então, aí uma empresa que vai fazer a seleção. Então, digamos assim, existem empresas que são especializadas em ter um banco de dados, né, um cadastro de currículos de pessoas, né? Então, por exemplo, assim, a minha empresa precisa, eu chamo dessa empresa aí, eu digo qual é o perfil de pessoa que eu preciso para minha empresa, certo? E eles fazem a consulta por esse perfil, eles têm um banco de dados, né? Então, você pode selecionar aí os currículos em poucos minutos. A empresa te apresenta aí assim, esses são os candidatos mais adequados para você.
e aí você reduz reduz a quantidade, por exemplo, de candidatos que você vai chamar. Imagina que você tem ali na sua empresa um cadastro aí, daí eu tenho que buscar lá no meio de 300 currículos, né, buscar aqueles que eu preciso aqui para uma vaga, certo? É complicado, né? Então, o uso da inteligência artificial, quando você tem lá um cadastro e tal, faz isso em poucos minutos, certo? Então, reduz os custos, melhora os resultados, porque você diz lá quais são as características que você quer, e ele busca lá quem são as pessoas que já apresentam essas características que eu quero, certo? Tem alguns riscos em relação a isso? Tem, como tudo na vida, né? Tem ônus e bônus. Tem a parte boa e a parte ruim, né? Por quê? Porque pode ser discriminatório, né? E tal, mas, né? Grande uso da inteligência artificial é a compreensão de comportamentos, certo? Principalmente a compreensão de comportamentos de clientes. E assim, ó, para uma empresa, e guardem isso para vocês têm aí um projeto, cada um tem um projeto ali de uma empresa, certo? Então, é importante que vocês tenham foco nisso, né? Que uma das principais coisas que vocês precisam fazer, mais do que o produto que vocês estão oferecendo, é compreender os seus clientes, é quem é o seu público e procurar compreender as necessidades e as expectativas do seu público. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, o uso da inteligência artificial para isso, qual é que é a grande vantagem, né? Uma inteligência artificial, ela é livre de julgamentos, certo? Porque, por exemplo, assim, ó, quando a gente escolhe com a nossa cabeça ou analisa com a nossa cabeça e não baseada em dados e fatos, né? A gente tem uma parcela, pelo menos, de de julgamento baseado naquilo que eu acredito, naquelas coisas que eu acredito, nos meus achismos, né? Quando a gente faz isso através de uma inteligência artificial, é muito difícil você conseguir colocar os seus achismos dentro de uma máquina ou de uma inteligência artificial. Então, acaba sendo mais produtivo e melhor, né, essa análise do comportamento, principalmente dos seus clientes. E para que eu quero saber o comportamento dos clientes? Qual é a principal função de saber o comportamento dos seus clientes? É fazer ações. Quando você entende o comportamento do seu cliente, todas as suas ações, as suas publicações, as suas campanhas, os seus comerciais, as suas propagandas, elas são mais assertivas. Elas vão estar direcionadas exatamente para aquilo que o seu cliente quer. Quando a gente só acha uma coisa, né? Pode ser que o teu público não seja exatamente aquilo que ele queria. E por isso você acaba perdendo, né? Uma das coisas importantes, a gente já estudou isso, né? Mas enfim, uma das coisas importantes e que a gente já estudou, é que quem decide o momento de comprar alguma coisa é o cliente, certo? A você cabe entender quando é que ele está pronto para comprar e para você aí abordar o seu cliente e oferecer o produto. Se você perder esse time, né? E nisso a inteligência artificial pode ajudar você. Se você perde esse time, né? Do momento certo de fazer a abordagem e oferecer o produto para o cliente, complicado, viu? É complicado.
Mas então é importante, bom saber que existe, né, essa tecnologia e ela não é tão distante quanto a gente acha que está, certo? Ela não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil, não é tão inacessível quanto a gente acha que é. Que, às vezes, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, parece um troço muito inacessível. Mas não é. Pelo contrário, são tecnologias que estão disponíveis aí e, às vezes, os custos não são tão altos quanto a gente imagina. Às vezes, o benefício, né, que você tem, os benefícios que você tem de utilizar uma tecnologia, você gastar para utilizar uma tecnologia, eles são bem maiores do que se você não gastar esse dinheiro. Mas tudo isso é importante pensar primeiro, né? Planejar. E uma das principais, né? Um dos principais objetivos de uma inteligência artificial é a geração de dados ou insights, certo? É a geração de dados. E principalmente de dados de clientes. Clientes que já existem ou clientes potenciais, né? Aqueles que podem se tornar clientes, né? É o principal benefício da inteligência artificial. Gerar dados e dados a respeito de clientes e de comportamento, né? E para você enfrentar sua concorrência, por exemplo, certo? O que, por exemplo, o seu cliente está querendo? No que a sua concorrência é melhor do que você, certo? Porque é importante que a gente olhe a concorrência, né? Diz que na rede social, né? Nas redes sociais, quando você tem uma empresa, né? E você cria ali você tem o teu perfil numa rede social, primeiros perfis que você vai seguir vão ser os teus concorrentes, certo? É importante a gente saber o que os seus concorrentes estão fazendo, né? De que maneira eles estão chegando nos clientes, de que maneira eles estão abordando, né? Até para você conseguir se comparar, né, com eles. Então, importantíssimo você acompanhar os seus concorrentes aí nas redes sociais. Beleza? E outra grande aplicação, né, da inteligência artificial é fazer previsões, né, ou predições. Fazer previsões antes que as coisas aconteçam, né? Então, uma das primeiras previsões, né, que foram feitas com inteligência artificial foi a previsão do tempo, certo? A previsão do tempo foi uma das primeiras coisas que foram feitas, foi usada a inteligência artificial para fazer previsão. Hoje é normalíssimo. Por quê? Porque para você fazer previsão do tempo, imagina a quantidade de dados que você tem que avaliar, né? O que você tem que avaliar? Sei lá, a condição das nuvens, os ventos, o comportamento, né, nos últimos períodos aí o comportamento do tempo, o comportamento dos ventos, a direção das nuvens. Nossa, tem muito dado para se analisar. Então, se usa a inteligência artificial para avaliar os comportamentos, juntar esses dados todos e fazer uma previsão, certo? Então, uma das primeiras coisas uma das primeiras previsões, né, feitas por inteligência artificial foi a previsão do tempo. Mas não é só para isso, não é só para a previsão do tempo. A gente pode prever, por exemplo, diferentes cenários e como que seria, por exemplo, assim, ó, se eu fizer isto, o que pode acontecer, certo?
fazer uma previsão através da inteligência artificial, que já está estudando lá o comportamento dos seus clientes. Ah, por exemplo, assim, ó, se eu mudar o meu produto, certo? O que vai acontecer? Baseado aí no comportamento dos clientes. Posso fazer esta previsão. Existe a possibilidade, existe esta tecnologia, certo? Ou para planejar uma campanha de marketing, certo? Eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, um determinado cenário, outro cenário e outro cenário. E ajudar, a inteligência artificial te ajuda a dizer assim, ó, baseado no comportamento dos teus clientes, o que tem mais chance de dar certo, como campanha de marketing, como fortalecimento da tua marca, por exemplo. Ah, sei lá, eu penso em fazer, sei lá, que cenários eu posso ver? Por exemplo, vou fazer um evento, vou fazer uma campanha via rede social ou vou chamar os clientes, sei lá, para uma reunião, certo? A inteligência artificial pode te ajudar a ver qual é que pode dar o melhor resultado para você, certo? De novo, principal utilização é pegar dados, né? A forma como se usa esses dados também é que são diferentes, né? Que a inteligência artificial, eu posso trabalhar isso de diversas formas, mas, de novo, é pegar dados, né? É gerar dados para tomada de decisão. Uma das coisas, assim, mais que está mudando mesmo, né? E que a pandemia só fez crescer, né? É o uso da inteligência artificial para o ensino, certo? Na pandemia, a gente teve a dizer assim, mas pois é, tu vê, a gente já fez muita aula online e tal, mas nessas aulas online a gente ainda tem a presença de um professor humano, certo? Mas já existem casos em que você faz um curso sem ter um professor, certo? É utilizar a tecnologia para como professor, certo? Existem, eu conheço vários aplicativos que são de ensino de idiomas, por exemplo, e que já não tem professor. É um aplicativo que você entra lá e você tem o plano lá de estudos e a tua interação é totalmente por máquina, né? A tua interação é totalmente por máquina, você não tem um professor. Eles até têm, até dizem assim, se você precisar, ou sei lá, quer um auxílio ali, sei lá, você pode obter isso, né, de alguma forma. Mas esses aplicativos, a proposta é que você aprenda o idioma sem ter acesso a nenhum professor humano, né? Você interage o tempo todo com uma máquina, com uma inteligência artificial. Já existe isso, certo? E é importante que isso tende a crescer, certo? Tende a crescer, a ser cada vez mais expandido isso, né? Principalmente de ensino para jovens e adultos, né? A criança ainda precisa muito daquela interação, aquela socialização, né? Porque, afinal de contas, né, nós todos somos seres sociais, né? Mas em termos de adultos, né? Educação de adultos já é cada vez mais comum você ter ensino de várias coisas, né? Vários cursos ou coisa parecida, né? Que é feito totalmente por máquinas, né? E nesse caso, né? Qual é que é a grande vantagem para o aluno, para quem está aprendendo? Você tem ali disponível 24 horas,
né? Em qualquer horário que você queira, 7 dias por semana, né? Você pode fazer quando você quiser, a hora que você quiser, certo? Sem ter que interagir aí com um professor. Muito diferente da aula online, né? Que tem horário, né? Você junta ali um grupo, essa nossa, por exemplo, aqui, né? Ela tem um horário, junta aqui um grupo e nós estamos aqui interagindo como pessoas aí, e não com uma máquina. Beleza? Bom, existe uma tecnologia, né, que é utilizada por trás da inteligência artificial, que é o machine learning, ou learning machine, como quiser, que é o aprendizado da máquina, ou a máquina que aprende, certo? É o aprendizado da máquina. E tem o deep learning, que é a aprendizagem profunda. Essas são dois grandes pilares da inteligência artificial. Por quê? Porque né, uma máquina, uma inteligência artificial, que para cumprir a sua principal função, que é a de gerar dados, gerar insights, né? Ela tem que, por trás disso, estar constantemente aprendendo e armazenando dados, certo? Então, o que, que acontece, né? Ela vai coletando dados e vai aprendendo com esses dados, certo? Então, o machine learning, né? Usa algoritmos aí para organizar os dados, ele reconhece os padrões, né? E faz com que os computadores aprendam, que eles utilizem aqueles dados, né? Que gerem, utilizem aqueles dados e que eles façam relações, certo? Já o deep learning, que é a aprendizagem profunda, né, é um outro pilar da inteligência artificial e que está cada vez mais desenvolvido e mais sendo utilizado, é aquela aprendizagem mais profunda e que o algoritmo se assemelha muito ao funcionamento do cérebro humano, certo? Claro, o machine learning é a base do deep learning, né? Que é a aprendizagem mais profunda. Então, hoje em dia, por exemplo, assim, aquilo que a gente falava antes, né? Quando uma máquina consegue, né, através de algoritmos já mais evoluídos, né, conseguir interpretar sentimentos ou interpretar algumas emoções, isso já é o deep learning, né? A gente está acostumado a falar de deep web, que é uma coisa ruim, né? Só que o deep learning não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É que o deep em inglês significa profundo, né? É nas profundezas. O deep web é as profundezas da internet. Quer dizer, é o porão da internet, né? E o deep learning é aquela aprendizagem mais profunda. Parece uma coisa tão distante, mas não é, pessoal. Não é. Não é tão longe assim, né? Por outro lado, né? Utilizando, né, o uso da inteligência artificial traz vários desafios, né, para as empresas, né? Porque, por exemplo, assim, ó, você pensar que você tem que todas as suas decisões estão baseadas na leitura de dados por uma inteligência artificial, né? Você pode estar sendo induzido a algum tipo de erro, tá? Mas como assim, né? O GPS, por exemplo, GPS também é uma tecnologia que usa inteligência artificial, certo? Porque, por exemplo, assim, você pensa que um GPS, ele te dá sempre uma leitura do momento.
é daquele momento, né? O GPS não é uma coisa que está... Antigamente a gente tinha um equipamentozinho, né, que chamava GPS, certo? E ele tinha rotas, mas não era uma coisa que você fazia a leitura atual do momento, né? Hoje aqueles aplicativos, né, de GPS, tipo o Waze e outros do gênero, né? Eles te dizem, inclusive, sei lá, se tem algum acidente, se tem, como é que tá o trânsito, se o trânsito tá ruim, né, tá bom, etc, certo? Então, é bem legal, porque isso é no momento, é na hora, sabe? Não é uma coisa que ele só me dá uma rota. Ele te diz muita coisa, inclusive. Ele te diz se tem acidentes, por exemplo. Se o trânsito está interrompido, ele já te acha uma outra rota, uma rota para você, para te desviar, né, de um acidente ou de um engarrafamento e tal, né? Mas, ainda assim, né, a gente pode ter uma leitura errada de dados. Em que situação que a gente tem leitura errada de dados, né? Quando a gente gera dados, né, na empresa, quando você gera os seus dados, você pode estar gerando dados bagunçados ou dados errados, né? Em algum momento, esse dado tem que ser gerado de alguma forma, ou alguém imputa esses dados, né, num sistema que vai usar a inteligência artificial, né? Ou ele coleta de algum lugar, mas esse dado pode estar errado. Se você der dados ruins para uma inteligência artificial, ele vai analisar o dado ruim, certo? Se você não tem dados organizados, né, a inteligência artificial não vai te ajudar. Se o teu dado é ruim ou está errado, não vai te ajudar, certo? Você só vai ter uma inteligência artificial analisando dados ruins ou dados errados. Então, sempre que a gente for gerar dados, você tem que saber escolher os dados, é uma arte. O que eu quero coletar? Quais são os dados que eu quero coletar? Isso é uma arte, né? Porque se você coleta todos os dados, isso pode atrapalhar a tua análise. E eu ainda posso implantar uma inteligência artificial sem planejar, né? Às vezes, por exemplo, assim, porque eu vi que o meu concorrente tem ali um dispositivo, ele já tem um chatbot ali, eu quero botar também, então eu quero fazer às pressas, e aí o negócio sai errado, certo? Então, é importante que quando a gente vai utilizar alguma tecnologia avançada, como as de inteligência artificial, a gente use ela da forma devida, com dados já organizados, escolhidos, bem escolhidos. E assim, gente, outra coisa, né, que é importante, quando a gente está planejando um negócio, né? O que é mais importante? Eu não sei fazer isso, eu não sei escolher quais são os melhores dados. Se eu não sei fazer, eu busco alguém que sabe, entendeu? Então, fazer parcerias, não ter medo de chamar gente, chamar especialistas, de usar as universidades, né? As universidades são grandes fontes de conhecimento. Então, utilizar aquilo que as universidades têm de bom e que podem te ajudar, né, nos teus negócios é importantíssimo. Então, assim, levem isso para a vida de vocês, para sempre, para qualquer coisa, né, da gente saber usar os parceiros certos aí pro teu negócio, para fazer o teu negócio andar, certo? Se eu não sei fazer uma coisa, beleza, eu vou achar alguém que saiba, né? Então, um empresário, às vezes um empreendedor, ele é tão melhor quanto melhor ele consegue escolher os seus parceiros, certo? Ele não precisa saber fazer tudo,
Ele precisa saber escolher bons parceiros. E não esqueçam, assim, ó, não esqueçam das universidades, que são grandes fontes de conhecimento, né? E que podem ajudar muito as empresas, certo? E eles têm vários programas, a maioria das universidades tem programas voltados a pequenas empresas, a startups, a grandes empresas, né? Então, é importante que a gente conheça esses programas. O próprio Instituto tem aí uma parceria com duas universidades grandes, né? Que é a Universidade de Passo Fundo e a Universidade de Caxias do Sul, certo? Então, é importante assim, ó, é preciso de um auxílio para uma determinada coisa, né? Vamos buscar, vamos ver o que as universidades têm aí para nos ensinar ou para nos ajudar também, certo? Isso é importante. E ainda, né, como desafio, né, do uso da inteligência artificial, um desafio aí para as empresas, né? É de sempre ter alguém, né? Eu lembro que, nossa, há muitos anos atrás, eu visitei uma empresa, né? E nessa empresa tinha um cartaz na parede, escrito assim, ó, tem gente atrás da máquina. Então, é importante que a gente sempre tenha uma pessoa para acompanhar a implementação de inteligência artificial, certo? Alguém que conheça a empresa, que saiba o propósito, né? E se vocês estão falando de uma startup que é sua e que tem só uma pessoa, é essa aí a pessoa que tem que fazer o acompanhamento, certo? Tem aquelas questões éticas, né? Porque uma das coisas que nas décadas de 70 e 80 a inteligência artificial teve um apagão ali, era a questão de como se via, né, o desemprego desencadeado, né, pela substituição das pessoas, né, da mão de obra por máquinas, certo? E se tratando que a gente está num país em que grande parte da população da mão de obra é não qualificada, né? Às vezes muitas daquelas tarefas repetitivas que poderiam ser feitas por máquinas ou por robôs, elas ainda são feitas por pessoas, né? Então tem essa questão ética do desemprego, né? Mas por outro lado, né, se a gente for pensar que as pessoas podem assumir tarefas mais nobres do que aquelas tarefas repetitivas, né? Fica mais claro, né, para todo mundo que as pessoas não estão sendo substituídas, e sim é um complemento. As pessoas só estão assumindo tarefas mais nobres, certo? Então é importante que vocês também tenham isso na cabeça, porque assim, vamos supor que vocês vão trabalhar aí numa empresa, né? E nessa empresa, quanto mais conhecimento e quanto mais aberto a gente tiver às tecnologias, mais a gente vai ser incluído, né, como a pessoa que vai trabalhar junto, né, com as máquinas. Os erros, né, que são cometidos, né, pelas máquinas, né, e preconceitos. Mas uma máquina nunca é preconceituosa, né? Mas, às vezes, você diz assim, não, mas ela escolheu, por exemplo, entre candidatos, somente candidatos, sei lá, brancos. Tem nenhum candidato negro, certo? Mas, muitas vezes, é a base de dados dessa máquina que não é confiável, certo? Então, ainda existe isso, assim, não, mas isso foi feito aí por... E é fácil, né? As pessoas botam a culpa nas máquinas, que é mais fácil de se eximir, né?
Mas uma máquina não é preconceituosa. Ela trabalha com dados. Agora, a base de dados dela pode não ser muito confiável. E por isso elas cometem erros, né? Elas cometem erros baseados nas fontes de dados que elas avaliam. E outro grande risco, né, das inteligências artificiais são as armas autônomas, né? Aquelas o uso de armas autônomas, aquelas que se acionam automaticamente, né? Baseado em algum dado, né, que ela mesma aprendeu, certo? Isso aqui foi alertado para aquele cientista, o Stephen Hawking, né? Não sei se alguém de vocês já viu aquele filme A Teoria de Tudo. Alguém já viu esse filme? A Teoria de Tudo, ela conta o caso desse cientista, né, o Stephen Hawking, que ele tem uma doença degenerativa e ele vai definhando, né, os movimentos dele ele vai perdendo todos os movimentos, mas é uma mente muito, muito, muito brilhante. E ele falava sobre isso, sobre armas autônomas, né? E ele foi um dos grandes incentivadores da inteligência artificial por necessidade própria, porque como ele não tinha, ele foi perdendo os movimentos, ele não podia, por exemplo, assim, toda a interação dele com o computador, ela era feita através de insights do próprio cérebro dele, porque ele não tinha mais nenhum movimento. Ele chegou a um ponto que ele não movimentava, ele não tinha nenhum movimento de músculo, mas nenhum. Né? E ele morreu disso também, né? Então, ele foi um cientista que foi um grande ícone, né, do desenvolvimento aí da inteligência artificial. Só que ele alertava sobre o perigo, né, de você estabelecer armas autônomas e que vão armazenando dados e aprendendo com eles, certo? Isso é um risco grande, né? Que já existem essas armas, elas já existem no mundo. E alguns exemplos, né, de uso da inteligência artificial para tem o TensorFlow, que é uma biblioteca de softwares. Imagina nós temos várias bibliotecas de livros, inclusive bibliotecas virtuais, né? Tem várias bibliotecas virtuais já, onde a gente consegue acessar, né? Vocês, inclusive, têm acesso à biblioteca da UPF, né? Acesso a uma biblioteca virtual aí da UPF. Mas o TensorFlow é uma biblioteca de softwares, certo? Que oferece um suporte para aprendizado da própria máquina. Então, eles vão acessando, a própria inteligência artificial acessa essa biblioteca, né, o TensorFlow, e vai aprendendo, certo? Esse aplicativo, né, ele foi desenvolvido por uma equipe do Google Brain, né? E que é uma organização do próprio Google. Aliás, o Google tem muita coisa, tem muita ferramenta. Para quem gosta do assunto, tem tanta coisa que a gente pode utilizar, inclusive do Google, tanta ferramenta que a gente pode utilizar nos negócios. E eles têm muita ferramenta boa e gratuita, que você pode ir lá. E eles têm, assim, ó, o legal do Google é que eles têm, tipo um tutorial para cada ferramenta, para que serve, como que você usa, como que baixa, barará, barará, como que usa. É muito legal, certo? Basta a gente querer utilizar.
A Voz da Arte, né, é também um aplicativo que é usado lá na Pinacoteca de São Paulo, né? E que torna aí mais interativo. Então, usa a inteligência artificial para responder perguntas, né? Para contar para os visitantes a história de cada obra, né? Então, você usa esse aplicativo, um fone de ouvido e faz o teu passeio ouvindo a voz da arte. É uma inteligência artificial que está aí em contato com você, você pode fazer perguntas e ele vai te responder as perguntas. Então, parece que você está falando com uma pessoa, mas não é, é uma máquina, é uma inteligência artificial. A Bia, né? A Bia é um exemplo, uma das primeiras que surgiu, né? Que é um assistente virtual, né? Que tira dúvidas das pessoas. Hoje, assim, até cada um tem o seu assistente virtual ali, né? Cada banco tem o seu, né? Cada empresa de telefonia, de streaming, né? Cada um tem o seu. Até as grandes plataformas aí tem aí a sua assistente virtual, né? O Teacher Advisor, né? Ele, na verdade, usa a inteligência artificial para ajudar o professor a ensinar matemática para os seus alunos. É muito legal isso, né? Porque imagine assim, dizem que tudo que uma criança deveria aprender, né, na escola nos primeiros anos é o idioma, certo? O idioma, o uso correto do idioma, interpretação de textos e matemática, certo? Então, o Teacher Advisor é um aplicativo também, que usa inteligência artificial e ajuda o professor aí com um recurso de matemática. E tem o Diga-E, né? O Diga-E é um aplicativo para gestores públicos. Então, é o prefeito, o governador, o vereador, o deputado, o senador, principalmente do executivo, né? Que é o prefeito, o governador, o presidente, né? E ele funciona como um assistente virtual, né? Só que é para um gestor público. Imagina a quantidade, né, de dados que tem aí numa prefeitura, por exemplo. Então, se o prefeito quiser ficar sabendo, informado sobre as atividades da gestão em cada área de educação, saúde, finanças, entre outras. Então, o Diga-E, ele é um aplicativo direcionado para a gestão pública. Então, por isso que ele já tem essas divisões, né? Na educação, na saúde, nas finanças e tal, para que cada gestor público consiga ter as informações já trabalhadas, certo? Avaliadas. Então, é muito legal também. E o For All, né? For All, né? Permite que cada usuário faça reserva em restaurante, paga conta, acessa estacionamento, solicita uma refeição. É aqueles que fazem tudo, sabe? Até agendar um médico, salão de beleza, por meio de uma conversinha aí informal, né? É um aplicativo que faz tudo por você. É um ajudante que você contrata, só que não é uma pessoa. É um secretário para você, certo? Você pode fazer várias coisas. Dizer assim, ó, reserva aí um restaurante. E isso faz automático. Faz a reserva para você, né? Não é legal isso? É muito, né? Muito bacana. É legal a gente saber todas as tecnologias que existem e escolher o que mais se aplica, o que é melhor para você, para o seu negócio. Um dos grandes utilizações da inteligência artificial é na medicina.
Tá? Então, alguém aí querendo ser médico ou um profissional da saúde? Alguém de vocês está nesse ramo ou gostaria de estar? Quer ser um médico, um dentista, alguém da área da saúde? Quem falou aí que eu não vi? Então, Eduarda, olha só. Interessante conhecer. Então, hoje em dia, assim, ó, é interessante que vocês entendam e olhem como é que está indo, para que lado está indo a medicina, porque assim, ó, muitas coisas que hoje são feitas por um médico, elas no futuro vão ser feitas por inteligência artificial, certo? Diagnósticos, por exemplo. Os médicos vão fazer mais tratamentos, mas diagnósticos vão ser coisas que facilmente vão ser feitos por máquinas. Já existe, então, inteligência artificial para tratamento de doenças, né? Combina, por exemplo, que combina o conteúdo de literatura científica e dados clínicos, né? Só que o que existe hoje é o seguinte: você utiliza, por exemplo, os dados clínicos dos pacientes, ele combina com o que existe de literatura, tem um banco de dados aí, e ele sugere, ele não define o tratamento, mas quais são as possíveis abordagens. Nesse caso, quem escolhe qual é a melhor abordagem para aquele paciente é o médico, certo? Mas o uso da inteligência artificial é que ele já te dá, por exemplo, assim, ó, as várias abordagens que podem ser utilizadas para aquele caso e quais são os riscos e os efeitos colaterais para cada alternativa, específico para aquele paciente, né? Isso é muito legal, porque daí, assim, ó, poupa tempo para o médico, certo? Porque ele insere lá os dados do paciente. Porque o que o médico tem que fazer? Inserir os dados do paciente, certo? Os dados clínicos, né? Os dados genéticos, aí vai inserindo os dados do paciente e a própria essa inteligência artificial, né? Ela vai te dizer quais são os possíveis tratamentos, certo? Tem o diagnóstico, né, pela associação de sintomas. É aquele negócio, né? Hoje, como é que é feito um diagnóstico? Você vai lá no médico, certo? O médico, você diz quais são os teus sintomas, certo? E ele te diz, ele te dá ali assim, ó, faça esses exames, certo? E aí depois você pega os exames, volta lá no médico, o médico avalia os exames, certo? E te diz o que fazer. Já existe o diagnóstico feito totalmente por máquinas. Só que são só para algumas doenças. Por quê? Para uma máquina fazer isso, ela tem que ter dados de imagens, por exemplo. Hoje, por exemplo, tu faz isso para dermatologia, né? De lesões de pele. Só que daí a máquina tem que ter dados a respeito disso, imagens, para conseguir comparar o exame que você fez com os dados que ela tem. Já tem, por exemplo, para diagnósticos de coluna, né? Dá para associar com o histórico do paciente, com a enfermidade que ele tem e já fazer o diagnóstico. Só que isto não existe, só existe para algumas doenças, né? Não existe para todas, porque isso realmente é uma coisa difícil de fazer. Agora, você dar os teus sintomas e ter uma máquina que vai te dizer quais são os exames que você tem que fazer baseado nos seus sintomas, isso vai acontecer. Isso vai acontecer com o tempo, certo? Depois você vai pegar os teus exames e né, já tem alguns casos em que a própria
A própria máquina vai te dar o diagnóstico e o tratamento, inclusive, né? Olha, né? Tem muita coisa para acontecer ainda no ramo da medicina, mas tem muita inteligência artificial ainda sendo utilizada. Uma coisa legal que acontece, né? É aqueles aplicativos, né, que você usa para monitorar pacientes, né? Que você usa para monitorar casos graves, por exemplo, quem tem hipertensão. Então, você usa um aplicativo, usa essas pulseiras inteligentes, né? Tipo, isso aqui para monitoramento da saúde do paciente, você pode utilizar, né? E ele emite alertas, ele vai monitorando a saúde do paciente, o diabetes, né? Já existem aquelas, chama uma bombinha, né, para pessoas que são diabéticas e dependentes de insulina, aquelas bombas que o equipamento mede a glicose da pessoa e vai liberando insulina conforme a medição. Ele já vai liberando a insulina. E isso é inteligência artificial, com certeza, certo? Mas esses aplicativos, eles podem até sugerir que você, sei lá, está na hora de você procurar a emergência, certo? Ou avisar o teu médico. Por exemplo, assim, ó, ele te manda para o hospital, avisa o teu médico, né? Já existem esses aplicativos, o que é muito legal para doenças graves e aquelas que exigem, né, um monitoramento contínuo. É muito bacana de utilizar esses aplicativos. Tem uns que monitoram dentro do hospital e outros monitoram fora do hospital, através essas pulseirinhas inteligentes aqui, né? Elas são interessantes para monitorar aí a saúde. Também, né, de ter resultados mais precisos, certo? Já existem, então, esses softwares capazes de detectar sozinho algumas características de imagem da retina e dizer, já dar um diagnóstico mais preciso do que aqueles feitos por médicos, né? Esses sistemas vêm sendo desenvolvidos para outros exames, né, como a mamografia, por exemplo, que já tem muita informação, já vem sendo desenvolvido isso para já dar o diagnóstico. Então, você vai fazer uma mamografia, já vai ter o resultado na hora, certo? Na hora, porque a sua imagem ela já é avaliada e o diagnóstico já está. A própria máquina vai te dar o diagnóstico. Isso é fantástico, né? É legal. Corta caminho. E as cirurgias, né? Que é uma grande utilização da inteligência artificial na medicina. Uso em cirurgias. Para fazer aqueles procedimentos cada vez menos invasivos, né? Eles entram lá com um robozinho que vai lá, tira um coágulozinho que tem lá numa veia, né? Não faz, eles fazem um cortezinho, entra com um robozinho, com uma garrinha que vai lá e retira o coágulo exatamente do lugar onde ele está, certo? Hoje, por exemplo, a gente ainda usa um misto, né, de robôs e humanos, né? Mas existe a expectativa, ainda não tem, né? Mas a expectativa de que as cirurgias sejam feitas totalmente por robôs, sem intervenção de um médico, né? Ainda não, mas isso pode ser que esteja ainda meio longe e tal, mas existe essa expectativa. Então, medicina é uma das grandes aplicações da inteligência artificial, certo? Beleza, turminha? Caramba, um monte de gente já foi embora.
Um monte de gente já foi embora, gente. O que é isso? Tava olhando aqui que, ó, sobrou duas, quatro, seis pessoas só. Nós estávamos em 10, 11, agora só sobrou seis. Ok, vou tirar uma foto aqui para ver quem ficou até o fim, né? Vamos ver um filminho para dar uma descansadinha? Vamos, né? É bem curtinho, bem curtinho.
né? E aí, pessoal? Tem coisa que a gente acha que tá muito longe, mas não tá não, né? O recado que eu queria deixar para vocês hoje aqui é principalmente que vocês busquem, né? Que vocês busquem ajuda, né? Para utilizar as melhores tecnologias aí para os negócios de vocês, né? Eu sei que tem alguns negócios mais tecnológicos do que outros aqui nos grupos aí, mas o uso da tecnologia ele pode ser para qualquer tipo de negócio, né? Qualquer tipo de negócio pode usar. E às vezes é isso que faz a diferença na hora do seu cliente escolher entre você e o seu concorrente, né? Mas aqui em Serafina Correia não tem muito disso de uso de tecnologia e não sei o quê, né? Será, né? Será? Ou será que a gente subestima? Será que quando a gente começa a usar ou apresenta uma coisa, às vezes é a mesma coisa de forma diferente, os clientes não acabam adotando ou aprendendo? Uma das formas, né, da gente trazer os clientes para o uso da tecnologia é você ensiná-los a usar, né? Se você tem um negócio inovador ou alguma coisa inovadora, certo? É importante que você ensine os seus clientes a usar, certo? A usar essas tecnologias. Beleza? Bom, vamos ver então o que nós temos aí para fazer. Ó. Então, a tarefa de hoje, que já está lá no Classroom, né? É como a inteligência artificial poderia ajudar no seu negócio. Tu pode se inspirar em várias daquelas coisas que a gente olhou aqui, né? Daqueles vários exemplos, né, que a gente estudou aqui nessa aula de hoje, certo? E que metade da turma foi embora. Não devia estar interessante, né? Porque se a turma foi embora, é porque não estava. Entendido, pessoal? É ver como é que eu posso utilizar a inteligência artificial para o meu negócio, certo? Para o seu negócio em específico. Beleza? Compreendido? Né? Outra coisa que a gente falou, né? que a gente falou lá no início da aula sobre a conta do Instagram. Não esqueçam. Vocês querem olhar o filminho? Também é curto. Então vamos dar uma olhadinha, porque é bem curtinho. Eu deixei ele lá, né, no Google Classroom, vocês podem acessar, tá? E vamos dar uma olhadinha nele, que eu tenho ele aqui. Acho que é importante para ver como é que a gente cria uma conta. Oi, como? Ah, ai, Jesus. Ai, é que assim, ó, tem que saber, tem coisas assim, ó, que você pensa, assim, ó, nem tudo na vida a gente consegue aplicar imediatamente, certo? Ou assim, ó, pode ser que você não aplique algumas coisas daquelas que a gente viu aqui, mas com certeza alguma coisa você consegue. Ah, sei lá, nem que seja assim, ó, o uso de GPS para fazer entrega do meu produto, para saber onde é que está o meu cliente. Nem que seja para isso, vocês vão usar a inteligência artificial, certo? E é importante vocês saberem dessas coisas.
Ah, sim, 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 sim. O Albert, o Albert, como? Ai, Jesus. Detroit Become? Olha, eu só entendi o Detroit Become. Tá vindo. É, mas vamos dar uma olhadinha então como criar uma conta no Insta. Essa pessoa é muito legal, ela tem toda uma série sobre Instagram, então quem se interessar, ela tem várias coisas, várias dicas e é legal de olhar, sabe? Porque ela tem o seu próprio perfil e ela ensina muita coisa a respeito de Instagram.
Bom, pessoal, é bem simples na verdade, né? Esse vídeo tá lá. Qual que é a grande diferença, né, de você ter uma conta corporativa é você ter informações, né? Tem várias coisas, por exemplo, assim, toda essa coleta de dados e análise, etc. O próprio Instagram já tem aí umas ferramentas próprias para isso. Então, é bem legal que vocês criem isso, né? E quem tiver interesse, ela tem a Rose, ela tem um canal, o canal dela tem uma playlist só de coisas sobre Instagram. Então, quem quiser se dedicar aí, né? Quem quiser fazer aí o seu perfil, tá de boas aí. Beleza, pessoal? Tá, ótimo, já vou olhar. Ok, pessoal, bora fazer aí as atividades. E obrigado por terem ficado, né? Pelo menos uma parcela da turma ficou, né? É isso aí. Mas tudo bem, tudo bem. Pelo menos vocês interagem, né? Tem turmas aqui que o pessoal não fala nada. Fala nada, 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 nada. Né? Pelo menos essa turma aqui. Ah, sim, eu vim recebendo as notificações enquanto a gente estava na aula. Então, mas eu faço toda semana eu faço uma verificação de todas as atividades para ver se vocês mandaram alguma que estava atrasada. Então, eu olho, pode deixar. Beleza? Deixa eu já. Até, Pietro. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana para vocês também. Eu vou já postar as coisas aqui no. Bom final de semana. Boa noite. Eu fui recebendo as notificações aqui, mas não olhei ainda, tá? Mas eu vou olhar. Se preocupa que eu vou olhar tudo, tá? Então, tá bom, Duda. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.